E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Santos ajusta o foco nesta janela: menos compras, mais formação. A decisão não nasce apenas de restrição orçamentária, mas de convicção técnica: dar protagonismo aos meninos da Vila e construir um elenco com identidade, intensidade e margem de evolução. A noite de domingo, em Campinas, pode ser o primeiro capítulo visível dessa virada. Sem Loyola, o plano muda de eixo. Em vez de insistir em reposições imediatas, a diretoria concentra energia em uma única oportunidade de mercado, Michael, e abre espaço para que talentos da Copinha acelerem a transição ao profissional. A mensagem é direta: quem sustenta o projeto é o campo, e quem sustenta o campo é a base. A negociação por Michael segue um trilho pragmático. Empréstimo, ajuste salarial e papel central no lado esquerdo. O atacante, com 29 anos, precisa de minutos e protagonismo. O Santos precisa de desequilíbrio, profundidade e agressividade no 1 contra 1. Se os números convergirem, o encaixe técnico é imediato. Há um ponto sensível na engenharia financeira: com o pacote atual, o atacante se tornaria o segundo maior salário do elenco, atrás apenas de Neymar. Para evitar distorções, a proposta inclui redução de vencimentos e gatilhos de performance. O objetivo é proteger o orçamento e premiar rendimento, sem comprometer futuras movimentações. Enquanto o mercado se move, Vojvoda desenha a integração dos jovens com método. Treinos específicos por função, minutos controlados, metas por jogo e avaliações semanais. A ideia é que cada garoto entenda seu papel no sistema: amplitude com responsabilidade defensiva, ocupação de meia-lua, ataque ao espaço entre lateral e zagueiro, e leitura de transições. A Copinha não é vitrine vazia, é laboratório. Pepe Firmino e Gustavo Henrique, meias com leitura de jogo e chegada à área, já foram reintegrados. Matheus Xavier, atacante de mobilidade, ganhou minutos e mostrou capacidade de atacar costas de zagueiros. O plano é ampliar esse movimento com critério e constância. A inscrição na lista B do estadual dá lastro ao projeto. 18 nomes formados em casa e nascidos até 2005 compõem um banco de opções que pode ser acionado sem burocracia. Além disso, 4 atletas com esse perfil já figuram na lista A, o que facilita ajustes de última hora e amplia alternativas para jogos de maior exigência. Entre os cotados para subir, há funções bem definidas. João Pedro, goleiro com leitura de jogo e bom jogo de pés, ajuda na saída curta. João Alencar e João Ananias, zagueiros com imposição aérea, reforçam bolas paradas defensivas. Rafael Gonzaga, lateral esquerdo, oferece amplitude e cruzamento tenso. Bernardo, meia, dá pausa e clareza na entrelinha. David Nogueira e Nadson, atacantes, trazem velocidade e ataque frontal. A diretoria usa o caso de Souza como bússola. O lateral subiu sem pressa, ganhou espaço no segundo semestre e, só então, virou titular. O resultado foi uma venda robusta para o futebol inglês, com retorno financeiro expressivo e manutenção de percentual econômico pelo atleta. A lição é simples: etapas bem cumpridas geram valor técnico e caixa. O processo de transição não é apenas técnico, é emocional e físico. A comissão trabalha com carga controlada, acompanhamento psicológico e metas de desempenho por bloco de jogos. A ideia é evitar picos e vales abruptos, construindo confiança com minutos de qualidade e funções claras em partidas de diferentes contextos. No campo, a integração dos jovens muda o desenho ofensivo. Extremos formados em casa tendem a alternar diagonal curta e ataque à linha de fundo, abrindo corredor para meias que chegam de trás. Com Michael, se vier, o lado esquerdo ganha aceleração e ameaça constante. Sem ele, a solução passa por lateral dando amplitude e meia flutuando por dentro, com atacantes atacando o segundo pau. A sequência do calendário exige coragem e disciplina. Campinas, depois Vila Belmiro contra o Corinthians e Morumbis diante do São Paulo. Em jogos desse porte, a base precisa de proteção, veteranos lideram, jovens executam.
O equilíbrio entre experiência e energia define o nível de competitividade e a capacidade de pontuar. A aposta na formação também é uma resposta ao momento financeiro. Sem espaço para grandes investimentos, o clube transforma a tradição em estratégia. Desenvolver, valorizar e vender no tempo certo cria ciclo virtuoso, elenco competitivo, caixa saudável e reputação de excelência na formação. Se a noite de domingo entregar desempenho e pontos, o ambiente muda. A conversa por Michael ganha tração, os garotos ganham confiança, e Vojvoda passa a trabalhar com um grupo que mistura fome e repertório. É assim que se constrói um projeto, decisões firmes, etapas respeitadas e um campo que valida cada escolha. No fim, o recado é inequívoco. O Santos não está apenas preenchendo lacunas, está redefinindo o caminho. Menos mercado, mais identidade. Menos improviso, mais método. Quando a base encontra espaço e um reforço cirúrgico chega para potencializar o sistema, o clube volta a competir com propósito e ambição. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O silêncio foi quebrado de forma estrondosa. Em meio a rumores, especulações e uma enxurrada de notícias sobre o futuro de um ex-companheiro de equipe, Neymar decidiu falar. E suas palavras ecoaram como um trovão no mundo do futebol: ninguém do elenco quer que ele volte. A frase, curta e direta, abriu uma ferida que parecia cicatrizada e reacendeu uma polêmica que promete se arrastar por semanas. A declaração não foi feita em tom casual. Neymar escolheu um momento estratégico, durante uma entrevista exclusiva, para expor o que muitos já desconfiavam, mas ninguém tinha coragem de dizer em público. O impacto foi imediato. Torcedores, jornalistas e até dirigentes ficaram atônitos com a franqueza do craque. O jogador, acostumado a ser notícia por seus dribles e gols, desta vez virou manchete por sua sinceridade. Ao romper o silêncio, Neymar trouxe à tona uma tensão interna que vinha sendo abafada nos bastidores. O elenco, segundo ele, não deseja a volta de um ex-atleta que deixou marcas profundas de desconfiança e divisão. A repercussão foi instantânea. Nas redes sociais, a frase viralizou em questão de minutos, com milhares de comentários, memes e debates acalorados. Alguns apoiaram a postura de Neymar, destacando sua coragem em expor a verdade. Outros criticaram, alegando que o craque poderia ter resolvido a questão internamente, sem expor o clube e seus colegas. Dentro do vestiário, a fala foi recebida com um misto de alívio e apreensão. Alívio porque muitos jogadores se sentiram representados pelas palavras de Neymar. Apreensão porque a exposição pública pode gerar ainda mais pressão sobre o grupo, que já convive com a cobrança intensa da torcida e da imprensa. O ex-companheiro citado, cujo nome não foi revelado diretamente por Neymar, mas que todos sabem de quem se trata, agora enfrenta uma situação delicada. Sua possível volta ao clube, antes vista como uma chance de redenção, parece cada vez mais improvável diante da rejeição explícita do elenco. A diretoria, por sua vez, foi pega de surpresa. Os dirigentes vinham conduzindo conversas discretas sobre a possibilidade de reintegrar o jogador, acreditando que sua experiência poderia ser útil. Com a declaração de Neymar, os planos foram abalados e a pressão aumentou para que uma decisão definitiva seja tomada. A torcida também se dividiu. Parte dela acredita que Neymar fez bem em expor a realidade, mostrando que o grupo está unido e não aceita retrocessos. Outra parte, no entanto, lamenta a forma como tudo foi colocado, temendo que a polêmica prejudique o desempenho do time em campo. A imprensa esportiva mergulhou de cabeça no assunto. Programas de televisão dedicaram horas de debate à frase de Neymar, analisando cada detalhe, cada gesto e cada possível interpretação. Especialistas discutem se o craque agiu por impulso ou se sua fala foi calculada para impedir a volta do ex-companheiro. O episódio também reacende uma discussão antiga sobre liderança no futebol. Neymar, ao se posicionar de forma tão firme, assume um papel de porta-voz do elenco. Sua influência dentro e fora de campo é inegável, e suas palavras têm peso suficiente para mudar rumos e decisões. Nos bastidores,
rumores apontam que a relação entre Neymar e o ex-companheiro nunca foi das melhores. Divergências de postura, conflitos de ego e episódios de indisciplina teriam minado a convivência. A fala pública apenas confirmou o que muitos já sabiam: a convivência seria insustentável. O rival, que acompanha de longe toda a polêmica, observa com atenção. A possibilidade de contratar o jogador rejeitado pelo elenco santista surge como oportunidade de enfraquecer o adversário e fortalecer seu próprio grupo. O mercado, como sempre, se movimenta diante das crises. Enquanto isso, Neymar segue treinando normalmente, mas sua declaração continua reverberando. Cada entrevista, cada coletiva e cada aparição pública agora é acompanhada de perguntas sobre o episódio. O craque, ciente da repercussão, mantém o tom firme e não recua de suas palavras. A polêmica também levanta questões sobre o papel da mídia na construção de narrativas. Ao dar voz à declaração de Neymar, os veículos amplificaram o impacto e transformaram uma frase em um fenômeno nacional. O poder da comunicação, mais uma vez, mostrou sua força no futebol. Para os torcedores mais apaixonados, a fala de Neymar foi vista como um ato de proteção ao clube. Eles acreditam que o craque defendeu o grupo e evitou que uma peça desagregadora voltasse a causar problemas. A idolatria pelo camisa 10 se fortaleceu ainda mais entre esses fãs. Já para os críticos, a postura foi considerada desnecessária e até prejudicial. Eles argumentam que expor divergências internas publicamente só aumenta a pressão e cria um ambiente de instabilidade. O debate segue acalorado, sem consenso. O ex-companheiro, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente. Seu silêncio contrasta com o barulho causado pela fala de Neymar. A expectativa é de que, em algum momento, ele decida dar sua versão dos fatos, o que pode reacender ainda mais a polêmica. A diretoria do clube enfrenta agora um dilema. Atender ao pedido implícito de Neymar e do elenco, evitando a volta do jogador, ou insistir na reintegração, correndo o risco de criar um ambiente explosivo. A decisão será crucial para o futuro da equipe. No fim, a frase de Neymar se tornou muito mais do que uma simples declaração. Ela expôs feridas, revelou tensões e colocou em xeque decisões estratégicas. O futebol, mais uma vez, mostrou que vai além das quatro linhas, envolvendo paixões, egos e disputas que transcendem o gramado. E enquanto o mundo esportivo segue debatendo, uma certeza permanece: Neymar rompeu o silêncio, e suas palavras não serão esquecidas tão cedo. O episódio ficará marcado como um dos mais polêmicos da carreira do craque e como um capítulo intenso da história recente do futebol brasileiro. A repercussão da declaração de Neymar foi tão intensa que rapidamente ultrapassou os limites do futebol e se transformou em um fenômeno social. A frase "ninguém do elenco quer que ele volte" virou manchete em jornais de todo o país e foi reproduzida em programas de variedades, debates televisivos e até em podcasts que normalmente não tratam de esporte. O impacto da fala mostrou como o futebol, quando envolve figuras de grande relevância, consegue atravessar fronteiras e se tornar tema de discussão nacional. Nas redes sociais, o assunto dominou os trending topics por dias. Torcedores de diferentes clubes se posicionaram, alguns defendendo a coragem de Neymar em expor a realidade do vestiário, outros criticando a postura pública do craque. Vídeos de influenciadores comentando o episódio alcançaram milhões de visualizações, e hashtags relacionadas à polêmica foram usadas em diferentes contextos, transformando a frase em um verdadeiro bordão. A imprensa internacional também repercutiu o caso. Veículos europeus e sul-americanos destacaram a força da declaração e a coragem de Neymar em se posicionar de forma tão direta. Para muitos jornalistas estrangeiros, o episódio é um exemplo da intensidade das relações no futebol brasileiro, onde rivalidades e tensões internas ganham proporções gigantescas e se tornam parte da cultura esportiva. Dentro do clube, a fala gerou uma crise de gestão. Dirigentes foram pressionados a se pronunciar e a esclarecer se realmente havia planos para reintegrar o jogador rejeitado pelo elenco. A diretoria, que até então mantinha conversas discretas, viu-se obrigada a recuar diante da repercussão negativa e a repensar sua estratégia. A confiança da torcida na administração foi colocada em xeque. Os patrocinadores também reagiram.
Empresas parceiras do clube demonstraram preocupação com a imagem institucional, temendo que a polêmica pudesse afetar campanhas de marketing e a relação com os torcedores. Ao mesmo tempo, marcas ligadas a Neymar aproveitaram o momento para reforçar sua associação com o craque, destacando sua postura firme e autêntica. Ex-jogadores e comentaristas esportivos foram convidados a opinar sobre o caso, e muitos não pouparam palavras. Alguns afirmaram que Neymar fez bem em expor a verdade, defendendo o ambiente do elenco. Outros, porém, criticaram a forma como tudo foi colocado, alegando que divergências internas deveriam ser resolvidas longe dos holofotes. Essa divisão de opiniões alimentou ainda mais o debate público. A torcida santista, já acostumada a viver intensamente cada capítulo da história do clube, reagiu com paixão. Parte dela apoiou Neymar, considerando sua fala um ato de proteção ao grupo e ao futuro do time. Outra parte, no entanto, lamentou a exposição pública, temendo que a polêmica pudesse prejudicar o desempenho em campo e criar um clima de instabilidade. O rival, atento a cada movimento, aproveitou a repercussão para provocar. Torcedores adversários usaram a frase de Neymar como munição em provocações nas redes sociais e nos estádios, transformando o episódio em mais um ingrediente para a rivalidade histórica. A contratação do jogador rejeitado passou a ser vista como uma possibilidade estratégica para desestabilizar ainda mais o Santos. O silêncio do ex-companheiro citado por Neymar também contribuiu para aumentar a repercussão. A ausência de uma resposta oficial foi interpretada de diferentes maneiras, alguns viram como sinal de respeito, outros como incapacidade de enfrentar a polêmica. A expectativa por uma manifestação pública continua crescendo, e qualquer declaração futura promete reacender ainda mais o debate. No fim, a repercussão da fala de Neymar deixou claro que o futebol é muito mais do que esporte. É paixão, política, economia e cultura, tudo misturado em um caldeirão de emoções. A frase do craque se tornou símbolo de um momento histórico, lembrando a todos que, no futebol brasileiro, cada palavra dita por um ídolo pode mudar rumos, provocar crises e mobilizar multidões. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.